Meus queridos irmãos, meus amigos do Brasil e todos aqueles que conosco sintonizarão no futuro. Estamos felizes por aqui em Israel, onde nos encontramos, poder dar continuidade a esse estudo que intitulamos Nos Passos do Mestre, numa parte que dentro dos Passos do Mestre nós chamamos de Momento com Jesus. Porque esse momento é aquele em que a gente une a geografia material com o aprendizado espiritual. É um evangelho ao ar livre, é um evangelho que segue a paisagem dos momentos vividos e passados por Jesus. É como se nós estivéssemos ao lado dele, caminhando nessa terra maravilhosa e aprendendo com os seus ensinamentos, como se fossem discípulos invisíveis no presente, que com certeza acabaremos no futuro levando a sua mensagem como os apóstolos fizeram. Nós ontem concluímos o nosso estudo falando do Rio Jordão, do local do batismo, daquele momento em que Jesus fala que é preciso que se cumpram as Escrituras, quando João declara para ele: eu é que deveria ser batizado por você. E ali nós recordamos, entre aqueles eucaliptos maravilhosos, no sangradouro do mar da Galileia, envolvidos naquele ambiente de tranquilidade, nós começamos a relembrar todo um preparo de Jesus nesse sentido, desde a época em que o profeta Isaías falava a respeito da voz que clama no deserto, que seria a vinda de João o Batista, que fora no passado Elias, porque profetas como Malaquias fala no capítulo 3, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então é uma pessoa, um personagem escolhido adredemente, com toda a seleção perfeita e tranquila, feita pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, para ser aquele que viria diante dele preparar o seu caminho, predito por Isaías. O Evangelho de Marcos também começa falando da voz que clama no deserto, como se fora uma sintonia com essa promessa do profeta Isaías, com essa profecia maravilhosa. Lucas também fala no início, quando fala da anunciação através de Zacarias, do anjo dizendo para ele que a sua esposa Isabel iria ser mãe, e o espírito que viria nela viria com o poder e o espírito de Elias. Então tudo se concentra na preparação desse ser, desse homem e desse espírito maravilhoso que foi Elias e depois João o Batista. Porque depois que ele é identificado, depois que ele sai com os discípulos, que André e Tiago, que eram discípulos de João, seguem Jesus, ele começa a falar a respeito de João o Batista. E interroga, para não deixar dúvidas para todos nós, que ele estava falando daquele ser predito ou profetizado por Isaías, por Malaquias e narrado pelo próprio Lucas, sobre a chegada de João o Batista através do seu pai Zacarias, que no templo recebeu o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a chegada de Jesus, foi o mesmo espírito anjo que veio anunciar a chegada de João o Batista. Então, é um espírito que, como Elias, é um profeta, não tem livro com o nome dele, mas é o único profeta que todos os profetas ou outros profetas falam dele, uma referência pela força que ele representa na escolha de colaborador no projeto de Jesus. Então, quando Jesus é identificado, que ele se afasta dali de Betânia, do Jordão, ele no deserto começa a falar a respeito de João. Pergunta: que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de
vestido de linho e de púrpuras? Não, porque os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios e não no deserto. Porém, eu vos digo, forem ver um profeta, mais que um profeta, um mensageiro de Deus. A Torá e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque ele predisse a vinda de Jesus. Se Jesus estava ali, acabou a profecia em Israel. E Jesus continua dizendo, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Então, Jesus classifica João como maior do que todos aqueles que nós ouvimos citados no Velho Testamento mesmo, ou na primeira revelação. Porque se Jesus diz, dentre os filhos de mulher, ou seja, dentre os hebreus, ou dentre os judeus, ninguém foi maior do que João, significa que ele não só foi o último profeta, mas foi o maior dos profetas. Isso dito por Jesus. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então, quando a gente começa a unir essas informações que estão no Evangelho, na primeira revelação e na segunda, nós sentimos a alegria e a importância de estar num lugar como aquele. Depois que Jesus, segundo Mateus, é identificado por João, ele sobe ao monte como todos classificam, o monte da tentação, que fica em Jericó, ou seja, a cidade de Jericó, o Vale do Jordão, fica de um lado o monte da tentação ou da reflexão ou da preparação de Jesus, que os evangelistas falam em 40 dias, mas especificamente não são 40 dias. É uma quarentena, é o tempo de uma reflexão, é o tempo do amadurecimento de uma ideia, é o tempo da preparação para qualquer atividade. 40 anos ficou o povo de Deus no deserto, 40 dias ficou Jesus também no deserto da Judéia, se preparando para iniciar a sua missão. E do outro lado de Jericó fica o Monte Nebo, do lado de lá, o monte onde Moisés chegou com os livres no Êxodo, com aqueles libertos da escravidão no Egito, e contemplou ali a terra prometida e ali ficou. Do lado de cá, Jesus, como se fosse a continuação do final da primeira revelação para o início da segunda. Então, Jericó, geograficamente, representa esta cidade, uma situação espiritual muito marcante entre Moisés, o legislador, e aquele que recebeu a primeira revelação do Cristo, das mãos dos emissários do Cristo, como nos fala o nosso querido apóstolo desencarnado do Cristo, que é Emmanuel. Ele mostra que Jesus saiu do lado de lá, concluindo Moisés a sua tarefa, e que os emissários do Cristo trouxeram essa mensagem enviada pelo Cristo no Sinai. E agora é como se essa mensagem fosse diretamente transferida para Jesus, que como um novo Moisés vai dar continuidade a um projeto iniciado por ele mesmo. E no deserto ele fica um período de reflexão. Avistando a cidade de Jericó, ele começa a refletir sobre se a pessoa que tivesse ali não fosse ele, fosse alguém ligado à matéria, iria escolher ser rei do mundo. Queria a vista do monte da tentação para a cidade de Jericó é uma vista particular, porque dali a gente avista o Mar Morto, avista o deserto da Judéia, avista o Rio Jordão, a cidade de Jericó e um oásis que tem ali de fonte. Então nós temos, em resumo, todo o conjunto das estruturas que existe no planeta Terra: deserto, mar, montanha, rio, cidade.
Então Jesus estava vendo todos os reinos do mundo naquela sua visão, que todos dizem que foi Satanás que veio tentá-lo, ou que veio prová-lo. E não entendemos bem assim. Uma figura com as qualificações de Satanás jamais teria condições de se aproximar de Jesus. E muito menos oferecer a ele todos os reinos do mundo, porque ele não tem poder nenhum e não é detentor de nada. Então, meus irmãos, é muito para nós, é muita alegria, é muita compensação de estar aqui no coração do planeta, no Oriente, em Israel, às margens do Mar da Galileia, às margens do Mar Morto, conhecendo toda essa estrutura de cidade, deserto, oásis, rio, trazendo no conteúdo do conjunto informações importantíssimas da fonte do Evangelho para o planeta, repercutindo como se fora um grande farol para a humanidade. E depois que Jesus conclui a sua tarefa, declara a sua tarefa concluída no deserto da Judéia, aí sim, ele marcha para o norte, entra na Galileia e chegando às margens daquele mar maravilhoso, ali ele encontra os seus primeiros discípulos. E esse local é conhecido hoje como o Primado de Pedro. É um local que, quando nós começamos a penetrar nele, tem árvores, tem figueiras, elas formam uma espécie de túnel de árvores. E à medida que você desce, você vai vendo lá na frente, às margens do Mar da Galileia, uma pequena igreja que é conhecida como Igreja do Mensa Christi, porque ali aconteceram coisas maravilhosas. Ali Jesus começa a fazer as suas primeiras escolhas. E ao chegar ali, nós reunimos o nosso grupo e procuramos relembrar esse momento tão rico, tão informativo, tão forte, porque para onde a gente olha, para a direita, o Mar da Galileia, para a esquerda, um jardim de plantas, na nossa frente, uma igreja com a pedra, onde Jesus se assenta com seus discípulos, para depois daquela pescaria que houve ali naquela noite, como narra João no capítulo 21, ele, ao amanhecer, convida os discípulos para comerem isso depois já da sua ressurreição. Então esse cenário magnífico nos traz muita paz, porque tem estátua de Jesus declarando que Pedro é uma rocha, é uma pedra, tem Dalmanuta ou Tábiga, vizinho ali onde Jesus realizou outro conhecido milagre, e nós nos sentimos, de uma certa forma, observando como se aquela geografia do Primado de Pedro, Tábiga, Cafarnaum mais na frente, o Monte das Bem-aventuranças mais acima, as colinas de Golã do outro lado, o Mar da Galileia com sua projeção maravilhosa de 13 quilômetros de largura e 28 a 30 de comprimento, traz para nós um cenário espiritual inesquecível. E nós somos felizes de poder distribuir essas informações, esses sentimentos com vocês, porque tudo naquele momento que a gente senta com o grupo, começa a reviver essa história universal, magnífica e libertadora, a gente recebe tantas boas vibrações. Molhar os pés naquela água ali onde os discípulos pescaram com Jesus, onde várias vezes entraram por ali, onde ali Jesus realizou inúmeras proezas, digamos assim, muitas informações de luzes, porque ele é a luz do mundo. A gente se sente como se Jesus estivesse caminhando no barco ou sentado dentro do barco, falando conosco e nos ensinando, como fala Mateus no capítulo 13, quando ele começa a parábola do semeador. Então, meus queridos, nós daremos continuidade à nossa visita ao Primado de Pedro no Evangelho de amanhã, porque ali tem três
ou 4 acontecimentos que não podemos deixar de falar. A escolha dos discípulos, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus convocando todos os discípulos e convidando Pedro para ser o pastor das suas ovelhas, e ainda temos ali a pesca milagrosa que nós narraremos para vocês, se Deus quiser, amanhã. Fique com Jesus, muita paz a todos, que Ele continue em nossas mentes e nos nossos corações.